Aplauda mais forte em nome de Jesus. Deus é fiel. Aleluia. Você pode se sentar em nome de Jesus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está lindo demais. Agora dá um sorriso Colgate para ele, vai. Deus é maravilhoso, irmãos. Que alegria, que maravilha poder estar aqui nessa noite. Celebrar com você. Celebrar com você a morte de Cristo. Hoje é um dia muito especial, dia de ceia do Senhor. Um dia que nós celebramos a morte dele. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz por aquilo que Deus está fazendo. E hoje de manhã nós compartilhamos a palavra do Senhor e eu quero trazer esse texto à sua vida, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 15. Esse é um tema totalmente intencional. Nós estamos falando de ceia do Senhor, morte de Cristo e remissão de pecados. E Jesus Cristo, ele veio para trazer a graça dele sobre nós, a graça dos céus sobre nós. E eu quero falar com você hoje sobre reivindicando a graça de Deus. Existe uma graça de Deus sobre a sua vida. Quando você levantou a sua mão e não foi somente um gesto, você entendeu que você ia viver debaixo da graça do Senhor, debaixo daquilo que Ele tem para você. Amém? Amém? Glória a Deus, você está aqui comigo? Amém. Dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluias! Glória a Deus, Deus é fiel. Mateus capítulo 15, versículo 25, diz o seguinte: a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Vamos ler esse versículo juntos? Vamos ler juntos no 3? Vamos lá? 3. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquela mulher, nós vamos falar sobre a história da mulher cananeia. Uma mulher que não tinha nada para viver o que ela viveu. Uma mulher totalmente improvável de encontrar com Cristo. Mas ela tem um real encontro com Ele. E ela vive uma experiência maravilhosa. Porque nós sabemos, irmãos, que quando nós temos um encontro real com Cristo, nós viveremos dificuldades, sim. Nós não viveremos só 1000 maravilhas, mas nós teremos a bênção do Senhor sobre nós. Nós teremos a unção do Senhor sobre nós. E nós viveremos milagres, assim como aquela mulher viveu. Amém? Mas esse versículo que nós lemos agora, ele está em um contexto muito interessante. Quem era essa mulher cananeia? A palavra de Deus vai dizer para nós que Jesus, ele estava na região da Galileia, e depois de um certo tempo, e depois de operar alguns milagres no mar da Galileia, ali na região da Galileia, ele se retira da Galileia. E por que ele se retira da Galileia? O nosso Deus, Jesus, ele é totalmente intencional em tudo que ele faz, intencional para o bem. Ele entende que as pessoas não estavam valorizando aquilo que ele estava fazendo. Se você ler alguns versículos anteriores, você vai perceber isso. E então ele resolve sair da região da Galileia para a região de Tiro e Sidom. No versículo 21 nós vamos ver isso. Nós vamos ler aqui e meditar um pouquinho entre Mateus 15, versículo 21 até o versículo 28. Jesus, ele estava fazendo milagres, operando sinais e maravilhas, mas o povo judeu, o povo de Israel, não estava vendo isso. Eles não estavam valorizando aquilo que Jesus estava fazendo. Eles estavam simplesmente como se Jesus fosse obrigado a fazer aquilo que ele estava fazendo. E deixa eu te dar uma palavra aqui, deixa eu começar a pregar sobre a sua vida. Jesus, ele não é obrigado a nada sobre nós. Ele faz bênção sobre nós, mesmo que nós não mereçamos.
Até porque nós não merecemos, nós vivemos uma vida toda errada e achamos que a gente é digno de alguma coisa, nós não somos. Mas a graça dele, essa graça que nós vamos falar hoje, é que faz sobre nós uma bênção, que traz sobre nós uma bênção grande. A bênção que ele carrega, aquilo que ele liberou sobre nós. Amém? Então no versículo 21, nós vamos ver que Jesus ele vai para Tiro, para a região de Tiro e Sidom. A Bíblia diz, olha, saindo daquele, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Eu já disse aqui que ele vai para a região de Tiro e Sidom porque ele não estava sendo valorizado onde ele estava. As pessoas já não valorizavam aquilo que Jesus estava fazendo. Tiro e Sidom são localizados na região fenícia nos tempos bíblicos. Você vai dizer sobre, você vai ouvir, vai ler na Bíblia e domingo é dia de ler a Bíblia, amém? Todo dia é dia de ler a Bíblia, amém? Em nome de Jesus, crente de verdade lê a Bíblia todo dia, irmão. E Jesus ele vai para Tiro e Sidom, para a região de Tiro e Sidom. Hoje é a região que a gente chama de Líbano. Tiro e Sidom são cidades portuárias, bem localizadas e com uma boa economia. Às vezes nós pensamos que porque são povos que não compartilham com judeus, eles não são pobres, ou são amaldiçoados, ou qualquer coisa assim. Mas a verdade é que Tiro e Sidom é uma cidade portuária e uma cidade muito boa economicamente. Eu fui pesquisar um pouquinho para poder estudar nessa palavra, e são cidades muito bonitas, muito bonitas. Mas a verdade é que por causa de um pecado, lá no início da Bíblia, e você vai ver a história de Isaac e de Ismael, esse povo é separado, eles compartilham do mesmo DNA, mas eles vivem separados. Cientificamente é comprovado que as pessoas que vivem na região de Tiro e Sidom carregam a mesma cadeia genética dos judeus. Ou seja, eles são os mesmos filhos de Abraão, só que de um filho que foi feito de forma errada. Um filho que foi feito de maneira não natural, não aquilo que Deus desejou para Abraão. Foi uma ajuda que Abraão quis dar a Deus e isso acontece. A culpa não é do filho, entenda isso, mas por causa de um homem que não teve capacidade de esperar no Senhor o tempo certo, acontece isso. Por curiosidade, e eu sou extremamente curioso, eu fui dar uma olhadinha, do Mar da Galileia até Tiro e Sidom, se tivesse a possibilidade de ir direto, em linha reta de carro, daria no máximo 2 horas de viagem. Mas como os libaneses e os judeus, o povo ali não se comunica, para você chegar a Tiro e Sidom hoje, de carro, você tem que sair de Israel, passar pela Síria, dar toda uma volta, e isso vai levar mais ou menos 8 horas de caminho. Olha que interessante, irmãos. Por causa de uma besteira, hoje se vive uma desgraça. Essa é a verdade. O povo não se comunica, o povo não compartilha entre eles. E nessa época já existia essa rixa, já existia essa falta de comunicação entre eles, esse problema. Os cananeus e os judeus não conversavam entre si, eles tinham problemas relacionais. Jesus tinha embate até com os próprios judeus em Jerusalém. Olha que interessante. Por quê? Por causa de problemas relacionais. Eu quero dizer para você, irmão, entenda de uma vez por todas, Jesus ele veio para todos, ele não faz acepção de pessoas, ele não abençoa um mais do que o outro, a verdade é que uma pessoa busca mais do que a outra, e a palavra de Deus diz que aquele que busca, encontra. Então talvez a gente está passando por um problema, e a gente até quer culpar Jesus, mas deixa eu te falar, não tem jeito, irmão. Porque Ele está aqui para mim e para você, o tempo todo, de braços abertos, dizendo, vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a mensagem de Jesus. É isso que Jesus tem para mim e para você. Mas nós, humanos, muitas das vezes falhos, não conseguimos entender isso. Essa é a verdade. Jesus tinha um propósito em sair de Jerusalém. Ele vai para o Mar da Galileia, faz milagres no Mar da Galileia, mas o povo não o reconhece como Senhor. O povo quer as bênçãos dele, mas não quer reconhecê-lo como Senhor. Então ele sai da região da Galileia e vai para Tiro e Sidom. E ali ele tem um encontro com uma mulher cananeia.
No versículo 22 nós vamos ler isso. A palavra de Deus diz o seguinte: olha, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Má notícia corre, boa notícia também. Aquela mulher com certeza ouviu falar do que Jesus estava fazendo. Aquela mulher com certeza começou a pensar da seguinte maneira: eu já procurei médico, eu já procurei solução para o meu problema, eu já gastei tudo que eu tenho, eu não consigo resolver isso, mas eu já ouvi que existe um homem que pode dar fim nesse problema que eu tenho. Aquela mulher, ela em situação de desespero e sem saída, o que ela faz? Ela se despe do orgulho e vai até o encontro de Jesus. A palavra de Deus diz que aquela mulher cananeia, e eu já disse aqui que cananeus não falavam com judeus, ela vai gritando ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso me traz a ver uma outra situação. A verdade é que existe um homem na beira de um poço, mas ele não consegue entrar dentro deste poço. Ele não consegue alcançar a bênção dele. Ele usa a mesma frase: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, existe uma senha nesse versículo, eu não sei se você entendeu ainda, mas talvez você pode estar passando por problemas difíceis, que você já tentou resolver, já tentou com seu dinheiro, já tentou com seus recursos, já tentou de todas as maneiras e não conseguiu. Deixa eu te dar essa senha nessa noite: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma senha muito fácil, irmão. É depender dele, é entregar para ele. E ela entendeu isso. Ela entendeu e ela sai gritando pelo meio do caminho. A palavra de Deus é enfática. Ela não estava chamando ou chegando perto dele: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Ela não faz isso. A palavra de Deus vai dizer que ela vai gritando desesperadamente. Até porque ninguém grita à toa. Você grita quando você está passando desespero. Você grita quando você está em apuros. Quando você está tudo bem, você fala baixinho. Você é uma pessoa normal. Mas quando você está em desespero, irmão, não importa o que está do seu lado, você vai sair gritando, você vai sair pedindo socorro. E essa mulher já se encontrava em uma situação que para ela já não tinha mais solução. O que ela faz? Ela grita por desespero, porque ela sabia que ali ela ia encontrar a solução daquilo que ela precisava. E no versículo 23... é interessante que, apesar dela estar gritando e desesperada, a reação de Jesus nos choca. A palavra de Deus vai dizer no versículo 23, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus não falou nada com ela. Apesar daquela mulher estar gritando por socorro, Jesus não fala nada com ela. Mas como assim, pastor? Que Jesus mau é esse? Não, irmão, não é Jesus mau. Como eu já disse aqui, ele tinha uma intenção no que ele estava fazendo. Ele sabia que ali ele precisava tratar várias coisas antes dele entregar a cura para ela. A primeira delas, ele ia tratar aquela mulher, a fé daquela mulher. Ele precisava mostrar para ela que não era simplesmente chegar, pegar a bênção e ir embora. E às vezes nós não recebemos do Senhor, e eu sei que talvez você saiu da sua casa pensando assim: hoje eu vou lá na igreja e eu vou ouvir uma palavra que eu vou ser abençoado, 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 eu não preciso de fazer nada e vou ir para casa abençoado. Mas não é isso que Deus tem para você. Ele quer ser o seu Salvador, Ele quer ser o seu socorro, mas Ele quer ser Senhor da sua vida. Ele quer ser dono de tudo, principalmente do seu coração, porque quando Jesus tem o nosso coração, irmão, Ele tem tudo de nós. Eu já disse isso aqui várias vezes. Quando Ele tem o nosso coração, Ele tem tudo de nós. E Ele sabia como ganhar aquela mulher. Ele sabia como acessar o mais íntimo daquela mulher, o coração dela. E Ele não lhe responde nenhuma palavra. Ele ignora aquela mulher. Anota aí, a primeira vez que Jesus ignora aquela mulher. Vai ter outras, porque Jesus estava tratando primeiro ela, para depois Ele entregar a cura para ela.
Ele ia sim resolver o problema para ela. Não existe em todas as páginas da Bíblia, dos evangelhos, seja Mateus, Marcos, Lucas e João, em nenhuma das vezes que eu li, e se você ler, me mostra que eu quero ver, em nenhuma das vezes que Jesus encontrou com a pessoa, em apuros, desesperada, ele virou as costas e saiu sem realizar o milagre, sem entregar aquilo que aquela pessoa precisava. Só tem um porém, irmãos, em nenhuma delas, ele deixou de tratar aquela pessoa, para que ela pudesse receber o milagre dela. Então talvez você está passando por dificuldade, porque você ainda não aprendeu aquilo que Deus tem para te ensinar. Porque no momento que você aprender, irmão, a chave vira, e a bênção desce sobre a sua vida. Essa é a realidade. Essa é a realidade do Evangelho. Amém? Mas continuando no versículo 23, a palavra de Deus vai dizer que então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, vem gritando atrás de nós. Primeiro eu começo a ver Jesus tratando aquela mulher, o caráter daquela mulher, o coração daquela mulher. E agora eu começo a ver Jesus tratando os discípulos. Mas como assim, pastor? Me explica melhor, que eu não entendi. Os discípulos fazem a acepção daquela mulher desesperada. Os discípulos falam para Jesus, Jesus, manda ela embora, ela está gritando atrás de nós, vai fazer vergonha na gente, Jesus. Eu imagino o Pedrão, que é o impulsivo, falando para ela, falando para Jesus, Jesus, pelo amor de Deus, essa mulher está fazendo vergonha em nós, despede ela, fala com ela que você não pode, fala qualquer coisa, mas despede ela. A verdade é que nós pensamos que do nosso jeito é o certo, mas Jesus tem um jeito para tudo, do jeito dele é muito melhor, e nós vamos ver Jesus tratando o caráter dos discípulos. Por quê? Porque ele não a despede, ele não fala nenhuma palavra para ela, mas ele não a despede. Pode parecer uma indiferença de Jesus, mas na verdade ele estava provando a fé daquela mulher, e mostrando aos discípulos o que ele veio fazer. Ele não vem simplesmente para os judeus. A palavra de Deus diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então ele ali, a partir daquele momento, ele está mostrando para os discípulos que ele tem muito mais, que não era só para o povo escolhido. O povo escolhido não recebeu a ele. Isso nos deu o direito, isso deu a mim e a você o direito de sermos chamados filhos de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, hoje, fala mais forte, irmão, hoje, você é filho de Deus, pela graça, aleluia, glória a Deus. Os discípulos faziam acepção daquela mulher, só tem um porém, irmãos. Eu vejo uma mulher cananeia, gritando, apesar dos discípulos falarem para Jesus, despede ela, manda ela embora, eu vejo uma mulher cananeia, que não se importa com nada que está ao seu redor, que foca em Jesus, e vai até Ele, acima de todas as coisas, porque ela sabia em quem confiar, ela sabia quem poderia resolver o problema dela, não seria discípulo fazendo acepção. Deixa eu derramar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Não se importe com quem está ao seu redor, não ouça quem está ao seu redor. Se Deus te deu uma palavra, segue adiante, porque é Ele que vai fazer cumprir, não é quem está ao seu redor. Entenda isso, Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, e Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E muitas das vezes, irmãos, nós pensamos, mas até o discípulo, olha aí, quem sou eu perto do discípulo? Quem sou eu perto do pastor? Quem sou eu perto do irmão da entrada da igreja? Deixa eu te falar, você é filho de Deus assim como ele, e Deus vai cuidar de você assim como cuida dele. Essa é a verdade, irmãos. E Jesus, ele está cuidando daquela mulher, ele está cuidando do coração daquela mulher. Pastor, mas ele está ignorando aquela mulher. Sim, porque ele está testando a fé dela. Ele está testando a fé daquela mulher, nada mais do que isso. No versículo 24, ele testa a fé daquela mulher pela segunda vez. Aquela mulher chega até ele, e vai dizer para ele,
ele vai dizer para aquela mulher: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Tá, e ela não era israelita. Então ele está dizendo para ela o quê? Que não foi enviado para abençoar ela. Que ele não tem nada a ver com ela. Pastor, mas isso é pesado. Sim, é pesado. Deus tem uma forma de falar com cada um, irmão. Às vezes com você, uma palavrinha que ele fala, você já... Mas às vezes comigo, que sou muito impulsivo, Deus precisa vir com... e dar uma paulada. Porque senão o cabeça dura aqui não entende. Essa é a verdade. E ele sabia como tratar aquela mulher. Ele sabia como ganhar o coração dela. E ele vai dizer para ela que eu vim foi para as ovelhas perdidas do meu povo. Não foi para você. Os judeus e os cananeus têm a mesma cadeia de DNA, mas não se conversam, irmãos. Não se conversam. Jesus está usando uma coisa real, ele não está usando uma conversa banal, algo fake. Não, ele está dizendo a realidade. Ei, não era nem para a gente estar conversando aqui, não era nem para você estar dirigindo a palavra a mim, quanto mais me pedindo alguma coisa. É isso que ele está dizendo para ela. Mas sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmão? Uma pessoa humilde nunca vai ser humilhada. Uma pessoa humilde nunca vai ser humilhada. Mas qual a diferença, pastor? Se eu sou humilde o suficiente para reconhecer o meu lugar, não tem ninguém que vai conseguir me humilhar, irmão. Se eu tenho identidade suficiente para entender que eu sou filho de Deus, herdeiro da graça de Deus, não existe ninguém que vai dizer para mim que o meu caminho é o inferno. Porque eu estou arraigado na videira verdadeira, Jesus Cristo. E aquela mulher sabia onde encontrar socorro. Ninguém ia tirar dela a chance de ter um encontro genuíno com Jesus e sair com a bênção dela nas mãos. Essa é a verdade. Essa é uma realidade. Versículo 25 vai mostrar para nós o quão sábia era aquela mulher e quão determinada ela estava a receber a bênção dela e reconhecer Jesus como Salvador da vida dela. Olha que interessante, lá em versículo 25 vai dizer assim, olha, a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Nós acabamos de ler isso aqui. Ela se humilha, porque ela não se importava com isso mais. Às vezes, irmãos, nós estamos passando por uma situação difícil, que já não tem mais jeito, mas a gente não tem coragem de se humilhar na presença de Deus. A gente é orgulhoso o suficiente para pensar que pela força do nosso braço nós faremos alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Pela força do seu braço você não vai sair nem por essa porta aqui hoje. A verdade é que até a respiração é Ele que fornece para nós, para que nós possamos viver os melhores dias na presença dEle. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Mas a graça dEle é sobre nós. A graça dEle, a morte dEle na cruz, nos deu poder para vencer o pecado, para vencer todo o mal e ser felizes na presença dEle. No versículo 25, ela já tinha passado por 2 provações. A primeira, no versículo 23, que ele não a respondeu, ele ignorou. Já foi ignorado alguma vez na sua vida? Acho que todo mundo, né? Não tem jeito. É automático. Um dia a gente encontra alguém que não está com um bom dia e acaba ignorando a gente. Mas além disso, quando Jesus responde para ela, ele responde para ela assim, eu não vim para você, eu vim foi para o meu povo. Irmãos, por muito menos eu já teria virado as costas e ido embora. Talvez você seja mais sábio do que eu e teria ficado assim como essa mulher, mas a verdade é que nós como humanos, nós não aceitamos nenhum desaforo. Como seres humanos a gente acha que é meu direito. O único direito que você tem, irmão, é a graça de Deus sobre a sua vida e Ele está derramando isso sobre a sua vida nessa noite. O direito que você tem pela morte dEle na cruz do Calvário é a graça dEle sobre a sua vida. É nosso direito conquistado na cruz, que Ele nos deu.
E lá no versículo 26, Jesus vai pela terceira vez dizer para ela, depois dela se prostrar, adorar a Ele e pedir a Ele por ajuda, Ele vai dizer para ela, olha, Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Agora acabou mesmo. 3 vezes, já pode pedir gol no Fantástico. Ela, irmão, por muito menos eu já teria desistido. Agora ele fala com ela que ela não é digna e a compara com um cachorrinho. Fala comigo aqui de coração. Você aceitaria uma palavra dessa numa boa? Mesmo que fosse uma autoridade hoje falando isso com você? Você ia virar as costas. Por muito menos você ia virar as costas. Aí esse cara não sabe o que ele está falando. Esse cara não sabe de onde ele veio. Ela era cananeia, irmão. Ela não comunicava com um judeu. Ela tinha, os cananeus tinham ódio dos judeus, essa é a verdade. Mas ela entende que é através da vida de um judeu que ela vai alcançar a bênção dela. E aí a gente vai ver o que é que acontece. Jesus está dizendo para ela que não deveria tirar da mesa dos filhos para entregar aos cachorrinhos. Pode parecer que Jesus estava humilhando ela pela terceira vez, mas a verdade é que ele estava testando a fé e a humildade daquela mulher até o máximo. Talvez Deus vai te testar essa semana, talvez Deus vai te permitir passar por um teste essa semana, mas deixa eu te falar uma coisa, a minha Bíblia diz que Ele não me testa para vergonha, Ele me testa para aprovação, e é isso que vai acontecer na sua vida essa semana, você será aprovado, e vai receber de Deus aquilo que você pediu. É isso que Deus vai fazer com você. Ele não vai te testar para a sua vergonha, Ele vai te testar para a aprovação dEle na sua vida. Jesus poderia simplesmente, irmão, entregar para ela a bênção dela. A hora que ouviu aquela mulher gritando para o lado dele, ele poderia ter entregue de uma vez a bênção dessa mulher aí, para ela não gritar, para não causar nenhum alvoroço, ele poderia. Ele é Senhor dos senhores, Ele é o dono da cura. Mas Ele tinha algo mais. Ele precisava tratar ela. Ele precisava tratar os discípulos. E assim então, Ele entregaria para ela a cura. Talvez Deus está testando você, irmão. Entenda isso. E não vai só sobre sua vida. O teste que você vai passar vai virar testemunho e vai abençoar várias pessoas ao seu redor. Receba essa palavra nessa noite. O teste que você está passando vai virar testemunho e vai abençoar muitas pessoas ao seu redor. Até porque, irmão, eu não sei você, mas quando eu recebo uma notícia boa, eu quero contar para todo mundo. Não deixe de testemunhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu aprendo isso com essa mulher. Eu aprendo isso com esse texto. Eu não vou deixar de testemunhar aquilo que Deus está fazendo na minha casa, aquilo que Deus está fazendo na minha vida, aquilo que Deus está fazendo na minha igreja, no povo que Ele escolheu para caminhar comigo. Em nome de Jesus. E eu começo a terminar nessa noite. E eu queria te convidar a ficar de pé. No versículo 27, nós vamos ver o que uma pessoa determinada em Cristo é capaz de fazer. O versículo 27 deixa bem claro para mim e para você o que uma pessoa que carrega a bênção do Espírito Santo pode fazer. Ela já tinha tido um encontro real com Cristo. A hora que ela vê Cristo face a face, eu imagino o coração daquela mulher queimando por receber o milagre dela, por reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da vida dela e voltar para casa com o milagre dela nas mãos. E ela vai dizer para Jesus com todo o ímpeto, com toda a clareza do mundo: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Irmãos, aquela mulher foi sábia demais. Ela deixa Jesus impactado, ela impacta Jesus com a resposta dela. Eu imagino Jesus olhando para aquela mulher e pensando assim: ela é indesistível, é indesistível. Aí eu lembro da minha irmã Cassiane,
Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Era aquela mulher, irmão. Ela estava determinada a tocar o coração de Jesus. Ela estava determinada, ela não sairia dali. Eu imagino aquela mulher, se Jesus tivesse falado com ela mais uma vez: não, eu não vou te abençoar. Eu imagino aquela mulher voando na gola de Jesus, segurando Jesus: eu não te deixo, você vai estar comigo, você vai me abençoar, é você. Eu imagino ela fazendo isso, porque ela sabia que era através de Jesus que ela receberia a bênção dela. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você entrou aqui nessa noite confiando nos recursos que você tem, confiando naquilo que Deus já te entregou. Isso tudo que Ele te deu é muito pouco, perto do que Ele tem preparado para a sua vida. É muito pouco, perto do que Ele tem preparado para a sua vida. Eu vejo aquela mulher se rasgando de humildade e mostrando para Jesus, se humilhando diante de Jesus. Eu vejo ela reivindicando a graça de Deus sobre a vida dela. Ela colocando diante de Deus: Jesus, não tem mais nada que eu possa fazer, é somente o Senhor, não existe mais nada que eu possa fazer, é com o Senhor. Meu Deus. Eu não sei se você está entendendo isso nessa noite, mas talvez você entrou neste lugar precisando de uma bênção. A partir do momento que você reconhecer o senhorio de Cristo, Ele vai começar a abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Ele vai fazer aquilo que te apraz, aquilo que você precisa, em nome de Jesus. E no versículo 28 nós vamos ver o final dessa história, irmãos. Assim como várias outras histórias da Bíblia, que não são só histórias, são histórias com H, essa também termina com um final muito feliz. No versículo 28 eu vou ler que diz que Jesus respondeu para aquela mulher: mulher, grande é a sua fé. A primeira coisa que Ele tratou na vida daquela mulher foi a fé, foi a persistência daquela mulher. Ele poderia muito bem, como eu já disse aqui, entregar para ela de primeira: toma aqui o seu milagre, vai em paz, em nome de Jesus, para de gritar. Mas não, Ele tinha um propósito na vida daquela mulher. Ele não tinha simplesmente uma proposta para ela. Deus não tem uma proposta para você, Ele tem um propósito, irmão. Ele tem um propósito para a sua vida, e propósito não combina com imediatismo. Ele poderia muito bem resolver para ela em 2 segundos. Um estalo de dedo era o suficiente para que aquela mulher saísse dali com a bênção dela. Mas propósito não combina com imediatismo. Propósito combina com tempo, com processo. E talvez você esteja passando no processo mais difícil da sua vida, mas deixa eu te dizer uma coisa mais uma vez: esse processo vai ser aprovado. Você vai sair deste lugar celebrando, porque Ele tem muito mais para mim e para a sua vida. Aplauda o Senhor, você pode aplaudir o Senhor. Você é livre neste lugar. Toda honra e toda glória a Ele. Glória a Deus. No versículo 28, Jesus diz para ela: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Mas pastor, Jesus está falando que vai fazer a vontade dela, não é a vontade dele. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a minha vontade se encontra com a vontade de Deus, irmãos, Ele faz a minha vontade, porque é sobre aquilo que Ele quer fazer na minha e na sua vida, não é sobre aquilo que nós desejamos, mas quando nós desejamos, se encontra com a vontade do Pai, Ele tem prazer em realizar aquilo que nós queremos. E é isso que acontece com aquela mulher, Jesus tem prazer em realizar aquilo que ela queria.
Ele já testou a fé dele, ele já mostrou para os discípulos que ele não veio somente para o povo dele, que ele veio para toda a humanidade, e agora sim ele realiza a cura da filha dela, e ele diz para ela: vai em paz, grande é a tua fé, receba a tua cura. É isso que Jesus está te dizendo nessa noite, irmãos. Ele vai testar a sua fé, mas Ele vai dizer para você: vai em paz, receba aquilo que você quer, porque o que você quer vem de encontro